Vamos lá, porque no vídeo anterior eu revelei para vocês que o PT, o Lindbergh, estragaram o plano de Alexandre de Moraes da PGR. Depois que eu mostrei que a Daniela Lima, lá no programa da Globo News, falou que o STF ficou muito chateado porque o Lindbergh entrou com uma ação na PGR para investigar e prender o Bolsonaro. Segundo a Daniela Lima, na PGR eles já iam fazer uma ação contra o Eduardo Bolsonaro. Agora, o Moraes retirou o sigilo do pedido da PGR. Há vários processos em sigilo no STF, principalmente muitas pessoas reclamam que quando o processo vai lá para o inquérito das fake news, quase sempre é sigiloso. E agora, depois que o Lindbergh fez essa besteira toda aí, o Moraes tirou o sigilo. Eu vou mostrar para vocês o porquê que ele fez isso e mostrar que, como eu falei no vídeo anterior, que eles caíram na armadilha do Eduardo Bolsonaro, o PT caiu na armadilha do Eduardo Bolsonaro e que isso vai ajudar o Eduardo Bolsonaro. Vou mostrar que nem comentaristas da Globo concordaram com essa ação da PGR aí do Moraes. Como eu já tinha dito antes, essa ação do Moraes e da PGR, principalmente do Moraes, que aceitou esse pedido, é uma forma de proteger o próprio Moraes. Se os Estados Unidos faz alguma coisa, o STF pode fazer alguma coisa contra o Eduardo Bolsonaro também. A gente vai ver o Eduardo Bolsonaro comentando sobre isso e a gente vai ver também o Lindbergh Farias lá na Câmara gravou um novo conteúdo. Já tinha mostrado ele lá dando uma entrevista para a imprensa, só que agora ele gravou um novo conteúdo falando sobre isso. Primeiro, eu quero mostrar algo para vocês que eu acho que é interessante, que resume essa questão da armadilha que o PT acabou caindo, levou o Moraes e a PGR juntos. Vamos lá, o que diz o jornalista Paulo Figueiredo, que é muito próximo do Eduardo Bolsonaro e que também está lá nos Estados Unidos. Abre aspas. Para mostrar aos Estados Unidos, preste atenção, que não é ditador, PGR e Moraes abrirão investigação contra parlamentar que o chamou de ditador nos Estados Unidos. Gênio! Pelo visto, bateu o desespero. Já se inscreva no canal, deixe seu like que a gente vai aprofundar isso agora. O que o Paulo Figueiredo está dizendo? Olha, o Eduardo Bolsonaro está acusando vocês de perseguição, está acusando vocês de ditador, e aí, não bastasse estar acusando vocês, vocês vão lá e querem bater uma investigação contra o cara? Aceitaram um pedido do PT que pede a prisão contra o cara, e aqui ele compartilhou uma matéria do Globo mais cedo, quando o Moraes ainda iria analisar o pedido. Aí ele também fez mais um tweet. Olha o que ele diz. Moraes, de novo, vítima em juiz, caso em sigilo. Aqui, olha só, por que isso é importante? Se as principais sanções têm como alvo o ministro Alexandre de Moraes, Moraes mais uma vez é vítima, suposta vítima, e juiz, porque ele vai ser o relator do caso no inquérito das fake news que já dura um tempão. Então, essa questão do Paulo Figueiredo aqui mostra justamente que o PT caiu na armadilha do Eduardo Bolsonaro, que Eduardo Bolsonaro vai aproveitar isso. Tem vários jornalistas na Globo, inclusive a Ana Flor, que falou isso. Se a PGR está dizendo que o Eduardo Bolsonaro foi capaz de articular tudo isso, ele dá mais poder para o Eduardo Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro pode aproveitar isso para que ele fique em evidência. E aqui agora a gente vai ler a matéria da Terra, aí dizendo aqui que o Moraes retirou o sigilo. Por que o Moraes retirou o sigilo? Vamos lá. Um processo sigiloso contra um deputado que se diz que foi é, basicamente aí perseguido, que está nos Estados Unidos. Você vai deixar isso em sigilo já em um inquérito das fake news que já está há mais de 6 anos. E aqui diz que o Moraes tirou em sigilo e tudo mais. Abre aspas aqui para a decisão. Nos termos da Constituição Federal de 88, em regra, todos os julgamentos, preste atenção, todos os julgamentos do órgão deveriam ser públicos, mas não são, tá? No STF nem todos os processos são públicos. Nessa hipótese, não há justificativa para a manutenção do sigilo. O Moraes dizendo que não há justificativa para o sigilo. Por quê? Porque isso ia aumentar a pressão contra ele. A pressão não só dos Estados Unidos, mas do próprio parlamentares da direita. E aqui a PGR, do Paulo Gonet, já tinha saído uma matéria na CNN. O que disse a matéria? PGR e PF entram na mira de sanções dos Estados Unidos. E aqui está Fábio Shaw, delegado da PF, Paulo Gonet e Alexandre de Moraes. Aí o que disse a CNN?
Fontes forneceram informações ao governo norte-americano, apresentaram relatos sobre Gonê e Shaw, alegando que eles, assim como Moraes, estariam violando direitos humanos e colaborando para uma suposta perseguição no Brasil. Ou seja, eles foram acusados de estar perseguindo, fazer perseguição, e agora a PGR faz essa ação, pede para o STF possa investigar o Eduardo Bolsonaro. E aqui o Eduardo Bolsonaro no Instagram diz: o maior tiro do sistema, o maior tiro no pé do sistema até agora. Vamos ver o que ele está dizendo sobre isso. O Gonê acaba de abrir um inquérito contra mim, alegando que a minha atuação aqui nos Estados Unidos pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção, onde tudo no judiciário depende de quem seja o cliente, já que no passado a esquerda fez ações internacionais muito mais agressivas contra os ministros do STF, ou mesmo a instituição da Presidência da República, que nunca foram sequer investigados. Porém, como eu já tinha dito, isso não irá me parar. Já sabia que essa seria a reação dos serviçais do regime. Foi justamente por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Gonê, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Você se prestou ao papel sujo e covarde de prender pessoas inocentes na farsa que virou os processos tocados pelo tiranete do Alexandre. Como católico, você deveria se envergonhar. Assim como um afogado que se debate para tentar se salvar, mas na verdade só faz afundar mais. Esse inquérito consolida o ponto de não retorno. Não creio que o secretário de Estado Marco Rubio e o presidente Donald Trump irão acolher a narrativa da esquerda, desistindo de sancionar os maiores violadores de direitos humanos da história do Brasil, os encarceradores em massa de senhoras desarmadas, que agiram decisivamente na morte do Clezão e condenaram a mais de 8 anos de cadeia um congressista como Daniel Silveira por fazer um vídeo. Não, os Estados Unidos agora têm uma chance de ouro para resgatar a sua tradição de exportadores de liberdades e democracia, atingindo Moraes e a sua quadrilha tirânica com punições exemplares, com o intuito de dar o exemplo aos protótipos de ditadores de outros países, ou mesmo de dentro do Brasil. O recado é: seguir esse caminho de psicopatia traz graves consequências. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a América, nós venceremos. Ou seja, essa ação da PGR, olha, ele fala, mais um tiro no pé, beneficia o próprio Eduardo Bolsonaro. Isso alimenta o discurso do Eduardo Bolsonaro. Isso faz com que pareça e deixe muito mais claro que há uma perseguição contra o parlamentar. E agora, o que eles vão dizer? Que não há? Não há perseguição? Que ele foi para os Estados Unidos porque quis? E eu acho que isso aqui vai beneficiar o Eduardo Bolsonaro e vai prejudicar o próprio Moraes, porque eu não acho que os Estados Unidos vai recuar. Eu acho que isso dá muito mais elemento para a própria decisão dos Estados Unidos sobre o Alexandre de Moraes. Vamos ver agora o Lindbergh comemorando lá, ele tá dentro da Câmara dos Deputados, fez um vídeo comemorando aí que a PGR aceitou o pedido dele. Eu já tinha mostrado que ele tinha feito ele tava numa coletiva de imprensa, tava comentando sobre o caso, agora ele tá comemorando, vamos ver. O que ele tem a dizer? Gente, muito importante. Uma vitória, viu? Na quinta-feira eu tinha entrado com a representação criminal contra Eduardo Bolsonaro. Na quinta-feira ele entrou com uma representação criminal. A Daniela Lima na Globo News disse que na quinta-feira a PGR já tinha preparado uma ação e eles iriam entrar. Foi por isso que eles ficaram muito chateados com o PT, com o Lindbergh. Porque, como a Daniela Lima falou sobre o negócio de politização, e aí escancarava mais ainda a atuação, uma possível atuação deles todos juntos, né? O PT, o STF, enfim, vamos ver o que o Lindbergh tem para falar. Bolsonaro. Hoje, na segunda-feira, a PGR abre o inquérito contra ele. Na representação que apresentei, a gente fala de 3 crimes. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L. Sabe por quê, pessoal? É a continuidade do golpe. Houve no dia 8 de... Essa questão de tentativa de abolição já foi reclamada por vários juristas, porque tem a tentativa de abolição, tem golpe contra o Estado, ou seja, o mesmo crime eles querem tipificar como vários, né? Assim, é um negócio constrangedor. Vamos ver. 8 de janeiro, aquela depredação do Supremo. Você acha que é menos o que ele está fazendo lá fora? Mentindo sobre uma instituição como... Mas assim, mentir é crime?
Ele é um deputado, ele é um parlamentar, tem imunidade parlamentar, deveria ter a imunidade parlamentar respeitada com base na Constituição sobre quaisquer fala. E outra, se os Estados Unidos decidir fazer uma ação contra Moraes, é o Estado, os Estados Unidos, não o Eduardo Bolsonaro. Se eles, porventura, tiverem sanções contra Moraes, eles têm os motivos deles. Com o Supremo Tribunal Federal, tentando uma sanção a ministros do STF, é a continuidade, sim, é tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Falei também sobre atentado à soberania nacional, artigo 359-I, e coação... Mas peraí, se for uma sanção contra o Moraes, não é atentado contra a soberania, porque o Moraes não é o Brasil, tá? Lembrando sobre isso. Se o governo decide punir com a lei Magnitsky o ministro, é porque o governo entende que o ministro do país, do Brasil, violou a própria Constituição lá dos Estados Unidos. No curso do processo, artigo 344, porque é o pai dele que está sendo julgado. Ele está tentando obstruir a justiça. Na manifestação, o procurador-geral é muito firme ao falar em coação no curso do processo, em obstrução de justiça. E também... Mas obstrução por falar nos Estados Unidos, que obstrução de justiça é essa? Investigar a possibilidade de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas assim, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, um parlamentar falando nos Estados Unidos, que loucura é essa? Eu vou ler um texto. O senhor Eduardo Bolsonaro se dedica com denodada diligência o intuito de impedir, com ameaça, o funcionamento pleno dos poderes constitucionais do mais alto tribunal do Poder Judiciário. Atentado contra a normalidade. Não tem nada a ver. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui que tem jornalista da Globo que foi contra esse pedido da própria PGR para investigar o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que isso, ele já está analisando que isso pode beneficiar o Eduardo Bolsonaro. Poxa, o cara vai dizer, ó, sou vítima do Brasil de perseguição, os Estados Unidos vai concordar porque vai ver uma atuação contra o parlamentar para prendê-lo. Então, assim, eu acho que isso aqui tem tudo para beneficiar o próprio Eduardo Bolsonaro. Vamos ver. Eu quero trazer essa fala aqui do Merval Pereira na Globo News, porque ela é importante, tá? A PAN publicou aqui no X, né, que o Merval basicamente estaria dizendo com outras palavras que o Eduardo Bolsonaro estaria sendo vítima de perseguição, mas o que ele quer dizer é que essa investigação contra o Eduardo Bolsonaro é uma balela. O governo brasileiro deveria falar com o governo brasileiro, já que o governo brasileiro quer defender o STF, né? Vamos ver o que ele tem para dizer aqui. Vamos lá. O governo brasileiro deveria fazer era, através do Itamaraty, protestar contra essa investigação que foi confirmada pelo secretário de Estado americano, que é um absurdo. Agora, querer processar o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos fazendo uma conspiração, estaria fazendo uma conspiração, ele está tentando de tudo para salvar o pai, para criticar o Moraes, o STF, mas isso ele pode fazer o que ele quiser, eu não vejo... Quando a esquerda ia lá para a Europa falar sobre que o Lula estava sendo perseguida e tudo mais, e aí, qual que é a conclusão? Se os Estados Unidos tomar uma ação contra o Moraes, não é o Eduardo Bolsonaro, é o próprio governo dos Estados Unidos. Vamos lembrar, o Constantino, o próprio Paulo Figueiredo, outros jornalistas, blogueiros aí que estão aí na Europa, não, vou citar esses que são cidadãos já americanos, cara. Se o Moraes quer, tem a questão do processo lá das redes sociais, né, que eu acho que me esqueci o nome das redes sociais, que era acho que Trump Social, uma coisa assim. E tinha uma outra rede social que parecia o YouTube, né? Que entraram com uma ação contra o Moraes. Se essas redes estão entrando com uma ação contra o Moraes, é porque elas acham que o Moraes ultrapassou os limites de um juiz brasileiro, né? Enfim, vamos ver o que o Merval tem ainda para dizer aqui. Como o governo pode enquadrar isso numa conspiração? Eu acho que o governo tem que reclamar com o governo dos Estados Unidos, que está anunciando uma pressão sobre um ministro do Supremo. Agora, do Bolsonaro, não acho que ele tenha que ser processado, acho que ele tem que ser criticado.
acho que tem que ser criticado. Ou seja, a PGR, eu até li a matéria para vocês do Terra, fizeram uma ação contra o cara por falar, assim, não tem o menor cabimento. Isso só vai ajudar Eduardo Bolsonaro, só vai fortalecer ele. E eu acho que isso vai dar, coloca mais pressão para sanções contra os ministros. E se antes muitas pessoas duvidavam, achavam que Eduardo Bolsonaro estava com medo, agora elas vão acreditar. Enfim, mas eu quero ouvir a opinião de vocês sobre o que vocês acham sobre isso.